Segundo ano, hoje a gente vai voltar a estudar matemática, tá bom? E a gente vai falar sobre adição e vamos continuar com as centenas. Primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar do material dourado. A gente tem o cubinho, que a gente chama de unidade. A gente tem a barrinha, que é a nossa dezena. E a gente tem a placa, que é a nossa centena, tá? Então, isso a gente precisa sempre lembrar. Quando a gente fala em adicionar, a gente está falando de somar, de contar mais, de aumentar a quantidade. Então, a adição vocês já estão até cansados de saber. A gente já fez adição com unidade, com dezena. A única diferença é que agora a gente vai fazer com centena, tá? E aí, como é que funciona? É só você pensar nas quantidades que você quer adicionar. Por exemplo, se eu tenho essa, mais essa, mais essa. Eu tenho 100, mais 100, mais 100. Então, eu tenho 300. Muito bem. Se eu tenho 300, mais essa, eu tenho 310. E se eu tiver 310 mais um, umzinho, eu tenho 311. Então, quando a gente fala sobre adição, a gente está falando sobre aumentar a quantidade. A gente está falando sobre agrupar, sobre contar junto, tá? Essa primeira parte é bem simples, é só a gente lembrar quanto vale cada um desses. 100, cada um desses 10, cada um desses vale 1 mesmo, tá? Lembrando disso, a gente vai aprender a fazer o algoritmo da adição. Algoritmo é um nome que a gente chama a continha armada, quando a gente monta um número embaixo do outro, e esse a gente vai fazer lá no quadro. Vamos lá, então, esse daqui é o padrão da construção do algoritmo da adição. Tia, o que é algoritmo? Algoritmo é o nome difícil que a gente chama continha. Isso mesmo. Armar a continha, a gente fala que é o algoritmo da adição, tá? Então, se você ouvir a palavra algoritmo, é a continha montada, tá bom? Esse daqui é o quadro valor de lugar. Q de quadro, V de valor, L de lugar. Mas, tia, para que serve esse quadro? Esse quadro serve para ajudar a gente a posicionar os números na hora de fazer a continha. Por que a gente faz isso? Para a gente conseguir calcular certinho. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, para a gente conseguir fazer a adição, a gente tem 3 regras principais que a gente nunca pode esquecer. A primeira regra é ocupar a posição correta no quadro valor de lugar. Ocupar a posição correta no quadro valor de lugar. O que isso significa? Significa que você precisa colocar os números no lugar deles. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Vamos trabalhar com um exemplo, tá? Aqui eu tenho o número 311 e aqui eu tenho o número 212. Eu preciso colocar os números aqui dentro, respeitando a posição deles. No número 311, quem é a unidade? 1. A unidade é 1. Muito bem. E quem é a dezena? 1 também. 1 também. E quem é a centena do número 311? É o 3. Vocês perceberam que eu coloquei a centena no lugar da centena, a dezena no lugar da dezena e a unidade no lugar da unidade? Isso é fundamental, é a primeira regra. Se a gente errar essa regra, provavelmente a gente não vai conseguir fazer essa continha. Então, vamos fazer a mesma coisa com o número 212. 2 unidades, 1 dezena e 2 centenas. Muito bem. E agora, eu já posso fazer essa continha? Ainda não.
tem uma segunda regra muito importante. Coloque o sinal. Por que a gente tem essa regra de colocar o sinal? Quem é que vai saber que essa continha aqui é uma continha de mais se a gente não colocar o sinal de mais aqui? A gente precisa colocar. O sinal de mais, ele sempre vai ficar perto do número maior. No caso desse quadro valor de lugar, é a centena. Mais pra frente, no quarto, no quinto ano, vocês vão conhecer os números maiores do que centena, que são os números de milhares, de milhões, de bilhões. Mas por enquanto a gente deixa aqui. Então, o sinal de mais vai ficar sempre na casinha da centena, tá? A terceira regra mais importante que a gente tem para conseguir realizar essa continha é: a unidade tem que ser somada com a unidade, a dezena com a dezena e a centena com a centena. Então, vamos lá? Começar pela unidade. Começar pela unidade é a nossa terceira regra. A gente sempre vai fazer o cálculo primeiro da unidade, depois da dezena, por último da centena. E depois, quando tiverem mais números, vai continuar assim. A gente sempre vai começar pela unidade. Já cumpri todas as regras, tia. Posso fazer agora? Pode. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. 1 mais 1, 2. 3 mais 2, 5. Pronto. O resultado, então, é 523. Viu como é simples? É só lembrar das 3 regras. Vocês podem copiar essas regras no caderno, tá? Isso é muito importante. Primeira regra, ocupar a posição correta no quadro valor de lugar. Unidade no lugar de unidade, dezena no lugar de dezena, centena no lugar de centena. Segunda regra, coloque o sinal. Você não pode esquecer de colocar o sinal que você está usando. Como é adição, é a continha de mais. Se fosse subtração, a gente ia usar o sinal de menos, tá? Aqui é adição, sinal de mais. Começar pela unidade. A gente vai começar sempre pelo número da unidade, o que fica aqui, ó. Primeiro na letra U, depois na letra D, depois na letra C e assim sucessivamente, tá? Começa sempre pela unidade. A gente começa sempre desse ladinho aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer os exercícios que estão no livro. A gente vai propor alguns outros exercícios também. Para fazer continha, não tem mistério, é só praticar. E lembrar das 3 regrinhas muito importantes, ok? Um beijo e eu já volto para falar com vocês.